Segundo a Wikipedia, liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. É um conceito base nas democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral. Por exemplo, uma piada ou anedota é uma breve história, normalmente com um final engraçado, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas. Aliás, as piadas já foram alvo de estudos acadêmicos sérios. Um bom exemplo é o xiste e sua relação com o inconsciente, estudo produzido pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Mas no Brasil, dependendo do lado que se faz a piada ou mesmo a abordagem de contraponto, o assunto pode virar caso de polícia. No programa de hoje, vamos falar sobre esse contra-ataque das chamadas mídias tradicionais e essa tentativa de calar quem oferece uma visão diferente. Quem fala com a gente sobre esse tema delicado são os jornalistas Luiz Carlos Azenha, do blog Viu Mundo, o Lino Bocchini, do site Folha de São Paulo, e via web participam o Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, e Sérgio Bertoni, jornalista do Blogosfero. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Prazer ter todos vocês aqui com a gente. Eu queria começar com a Zenha, para quem está chegando agora, para você contasse o que exatamente aconteceu. Bom, os processos que foram movidos contra um grupo de blogueiros, estão em andamento os processos, né? Então foram movidos processos contra o Cloaca, que é um blog de humor do Rio Grande do Sul, o Nassif, o Rodrigo Viana, Marco Aurélio Melo e meu blog. A alegação do diretor de jornalismo, agora diretor de jornalismo da Globo, é que a gente o difamou na rede. Cada um dos processos é por um motivo distinto, né? O Marco Aurélio Melo alega-se que ele fez uma brincadeira, fez um texto de ficção, com o qual quem processa se identificou e disse que era voltado para ele o texto de ficção. E é surreal por causa disso, era um texto de ficção em que as pessoas não eram identificadas. No meu caso, a alegação é de que eu teria reproduzido o nome dele muitas vezes no meu blog, 17 vezes, né? Quer dizer, qual é a capacidade de um blog como o meu de difamar uma pessoa que, né, um blog, uma pessoa da TV Globo? Enfim, foram críticas políticas voltadas para a cobertura da eleição de 2010 e 2006, feitas por todos nós. A piada era porque o Cloaca, que é esse blogueiro de humor do Sul, identificou na internet um filme que tinha lá um filme pornográfico, que tinha lá um nome, está escrito no crédito do filme, Ali Camel. E ele fez uma piada com isso, e aí foram feitas brincadeiras de fato. Mas, assim, o que eu imagino que motivou os processos é que, como não se podia discutir o conteúdo em si, ou seja, a questão política da cobertura da Globo em 2006 e em 2010, mas especialmente em 2006, então, para não discutir isso, se leva para o campo da justiça, tira do contexto as brincadeiras que fizemos e as críticas, essas sim, foram críticas fortes, porque a pessoa envolvida é uma pessoa pública, numa concessão de televisão que recebe 43% oficialmente das verbas públicas federais. Então, esse era o debate que a gente estava travando, usando o que é a linguagem da internet, que é a ironia, é o sarcasmo, é a brincadeira. Então, se tira do contexto, se leva para o lado judicial, você descontextualiza a brincadeira que foi feita e aí, em cima disso, é que foram movidas as ações em que fomos condenados, já eu, o Marco Aurélio Melo e o Rodrigo Viana, em primeira instância, né? Rodrigo em segunda instância, nós ainda não. E o Nassif e o Cloaca estão esperando sair o veredito em relação a eles. Eu identifico isso como, sim, uma tentativa de calar pela intimidação. Não a nós, porque nós não vamos nos calar, mas a todos os outros blogueiros para que não toquem nesse assunto. Né? Bacana. Lino, você também tem uma história parecida, né? Eu acho que a semelhança, enfim, para quem não sabe, só explicando rapidamente, eu abri um blog no fim de 2010, era entre o primeiro e segundo turno, abri um blog junto com meu irmão, brincando com a posição escamoteada da Folha, né? A gente abriu um blog chamado Folha de São Paulo, cuja a gente fazia uma sátira, obviamente o próprio nome já disse que era uma brincadeira, o nosso personagem principal era o Otavinho Vader, que era uma mistura de Otávio Frias Filho com Darth Vader, ou seja, é até quase ridículo a gente ter que explicar como isso era obviamente uma sátira e com um tom crítico, claro.
Enfim, o jornal conseguiu uma liminar com um mês, que o site estava no ar, nos tirou do ar sob uma ameaça de multa de R$ 1.000 por dia. Inclusive, o pedido original do jornal era uma ameaça de multa de R$ 10.000 por dia. O juiz de primeira instância ainda foi bonzinho, digamos, e baixou para 1.000 por dia. Claro, o site está fora do ar, a gente já perdeu, continuamos fora do ar depois de um julgamento em primeira, depois de um julgamento em segunda instância. Agora, estamos vendo se a gente consegue ressuscitar o caso, digamos assim, nas instâncias superiores, não está tão fácil. Bom, o que eu acho que é muito parecido com o caso do Azenha e outros semelhantes é que assim, o ponto principal que a Folha se apegou não foi, obviamente, ao conteúdo. Eles se apegaram à questão do direito de marca, ou do direito marcário, lá de propriedade intelectual, que é o que os advogados da Folha estão alegando. Ou seja, a censura é proibida formalmente no Brasil. Você não pode fazer, atentar contra o livre pensamento ou algo que o vale. Eu acho que essa é a similaridade. Então, no caso do Azenha, né, assim, como ele não podia processar o Azenha ou os demais blogueiros que ele citou, por conta das críticas políticas do conteúdo, então ele se apega e fala, brincou comigo por causa dessa história da porno chanchada, então eu te processo por isso, exatamente. No caso da Folha, como eles não podiam reclamar que a gente estava, enfim, que também são pessoas públicas, é o dono de um dos maiores jornais do Brasil, etc., ou seja, a crítica é em tese livre, então eles se apegaram à questão que não era o centro da questão, na verdade, que é a similaridade do nome, do endereço, do logotipo, o que obviamente não era principal, até porque existem outros sites que fazem o mesmo, inclusive com a própria Folha, inclusive a MTV fez isso, etc., e ninguém foi processado. Né, o que, de certa forma, mostra a real intenção do jornal. Uma piada, né? Fomos processados por causa de uma piada, basicamente, né? E eu brinco muito porque eu digo o seguinte, recentemente, eu até fui para o Rio fazer uma reportagem sobre isso. Quando foi preso lá o NEM, aquele traficante da Rocinha, o advogado dele se chama Luiz Carlos Azenha, com Z, o meu nome. Luiz Carlos Cavalcante Azenha. A Record, onde eu trabalho, botou lá no crédito do cara, no dia seguinte da prisão, botou lá, o advogado botou Luiz Carlos Azenha. Entrou num programa de audiência da Record. Foi a maior piada nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Eu não processei. Você acha que eu vou processar as pessoas que ficaram brincando com o meu nome, dizendo, Azenha, você e o NEM, assim, um com o outro? Isso é uma piada, gente. E o Azenha é uma pessoa pública também, ele também está na televisão, enfim. Não, sim, mas não é uma piada. Eu ia ficar lá recolhendo os tweets e as coisas que eu considerei ofensivas. Deus me livre. Qualquer pessoa, qualquer internauta que tem essa pegada de blogosfera, que a blogosfera é assim mesmo. É uma nova linguagem. Meu advogado, que é o mesmo, nesse caso, o Paulo Henrique Amorim, sempre diz isso. A blogosfera é uma nova linguagem. O sarcasmo, o humor, a brincadeira, a gozação fazem parte. As pessoas riem lendo os blogs, os comentários do blog. A gente tem uma pergunta aqui, a gente abriu para algumas perguntas, do jornalista e professor Gabriel Prioli. Qual o limite da liberdade de expressão na blogosfera? O fato de ser mais informal que a mídia tradicional e de fazer uma crítica contundente dela não estaria levando a excessos de linguagem que servem de álibi às ações judiciais de censura contra blogueiros? Eu acho que sim, eu acho que assim, a gente está tentando convencer em todas essas ações, porque não são poucas as ações, né? O Sérgio vai falar daqui a pouco também, e ele vai falar do que está acontecendo lá no Paraná. O Tarso, um blogueiro do Paranaense, foi processado pelo TSE pelo TRE paranaense, por colocar uma daquelas enquetes políticas que não era científica. Colocou lá no blog dele, foi multado em R$106 mil. Então não são só essas questões, mas é uma boa pergunta do Prioli, muito boa. Nós temos falado com os juízes isso. A linguagem jornalística do jornal é diferente da linguagem da blogosfera. A gente vai no limite às vezes mesmo. Assim como os programas de televisão também. Como todos fazem. Não é nada mais agressivo do que o CQC. Nada mais agressivo. Isso que eu ia comentar. Pelo contrário, a gente é muito mais cauteloso com as questões que são fundamentais, que é racismo, que é o tipo de piada sexista, com machismo, com ofensa. Enfim, nós somos muito mais cuidadosos nesse campo. Na crítica política, nós somos muito mais contundentes. Agora, é só que faltava num país como o Brasil, você ter esses grandes grupos de mídia que falam igualzinho e você não tem espaço nem para as vozes pequenas e dissonantes. Deixa eu chamar o Sérgio, então. Você tocou no assunto. É Sérgio, importante. está nos ouvindo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse caso. Bom, opa, Vamos lá, o Sérgio está com a gente só por áudio mesmo, que ele usa uma tecnologia proprietária, que depois a gente fala sobre isso, mas vamos lá. eu não uso tecnologias proprietárias, gente. Você não usa, Essa é uma exatamente. censura também, é um tipo de censura. Ao contrário, você não usa, né? Vamos lá. O caso do blog do Tarso,
Sérgio. Então, o caso do... Exato. O caso do Tarso é engraçadíssimo, né, na verdade, se não fosse trágico. Porque ele colocou duas enquetes, reproduziu, na verdade, duas enquetes de um outro site. E aí a campanha do Luciano Dutti entrou com processo contra ele. E o problema era que ele não colocou uma frase da legislação que diz que essa pesquisa não tem caráter científico segundo a resolução e teria que ter dado o número da resolução do TSE. E por conta disso ele tomou uma multa de 3.400 pela divulgação de uma enquete e mais 53.400 pela divulgação de outra. Já os próprios políticos que cometem as suas barbaridades também nos discursos e nos palanques, eles são multados em R$5.000, por exemplo. O próprio Lula foi multado na campanha em 2010 e 2006, as multas eram de 10 mil, 5 mil. O Tarso foi 53.400, porque para esse caso da pesquisa, a multa mínima é 53.400. E lembrando uma coisa que é importante, né, Sérgio? Oi. R$106 mil acaba com o blog. Eu tive com o Tarso num evento. Ele falou, isso é o fim, se eu não conseguir recorrer, é o fim do blog. Porque como você vai levantar R$106 mil, sendo que nós, blogueiros, nos sustentamos, eu no meu caso, com o salário de jornalista. O blog é totalmente sustentado, e assim como é o caso do Tarso. Então, pra gente, uma multa alta como a do Tarso, assim, que é R$106 mil, é para acabar para tirar a pessoa de circulação. Vamos chamar o Eduardo Guimarães para essa conversa, Edu? Vamos lá? Oi, tudo bem? Como é que vão todos? Eu fico vendo essas discussões e eu começo a pensar o que aconteceria se os alvos dessa mídia que atua dessa maneira contra quem discorda dela, os alvos que ela focaliza reagissem da mesma forma. Alguém já imaginou o que aconteceria, por exemplo, se o Lula processasse a Folha de São Paulo por publicar uma matéria em que ele era acusado de ser um maníaco sexual para um adolescente? Ou a mesma Folha de São Paulo que processa o Lino, que publicou uma ficha falsa da Dilma Rousseff na primeira página, uma ficha que a Folha de São Paulo recebeu por e-mail, tá certo? E que gerou até uma brincadeira, porque o pessoal falou, olha, vamos começar a mandar coisa por e-mail para a Folha que ela publica. Então, o que acontece é o seguinte, nós, blogueiros, eu sempre digo o seguinte, se nós tivéssemos fizéssemos um trabalho, que tivesse um horário, que tivesse uma revisão, tudo isso, às vezes a gente se acautelar para certas represálias que estão acontecendo. Mas o que acontece? Nós fazemos o trabalho a quente, a gente vai lá, lê uma notícia, a blogosfera é muito dinâmica, tá certo? Então, às vezes a gente pode deixar passar alguma coisa, ou até um comentário de leitor. Então, não se faz nada na blogosfera, o Azen anotou muito bem, não tem nada pior que o CQC. O CQC levou uma criança para dentro do Congresso Nacional, instruiu o garoto a mentir, a enganar, um garoto de 10, 11 anos ali, foi lá, enganou o deputado José Genuíno, entrou no gabinete dele. Então, eles ensinaram uma criança a praticar fraudes para conseguir aquilo que quer, e ainda estimulando a população a achar que o linchamento de alguém, mesmo que seja um condenado, é uma coisa lícita. E na verdade, não é. Quem pode punir as pessoas é o judiciário. Não cabe à sociedade fazer linchamento. Então, o Genuíno foi condenado, a gente pode colocar no sujeito sendo execrado, sendo pisado. E, evidentemente, esses políticos, alguns políticos... Ô, Edu, eu vou ter que fazer um intervalo aqui. A gente vai continuar no próximo bloco, combinado? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.